Bom, agora vamos falar sobre a saúde de Tijucas. Os casos de meningite que aconteceram em Tijucas, que foram alarmantes ou foram tidos como alarmantes, gerou uma reunião. A nossa equipe de reportagem acompanhou. A Põe na gente tela. reuniu hoje todas as equipes de saúde e convidamos também representantes das escolas do município para que a gente possa tratar desse tema prevenção por conta de tudo que aconteceu nessa semana e para que as pessoas realmente tenham uma informação correta, tenham uma noção de como que é exatamente esse ciclo das doenças, como é que se previne e qual a necessidade de prevenção. Então hoje a gente trouxe o nosso infectologista, doutor Adriano Vicentes, que vai estar falando de um modo geral, sobre todas as doenças e também está presente o pessoal da Diretoria de Vigilância Epidemiológica do Estado para limpar todas as informações que possam ainda restar de dúvidas. O foco é a prevenção, né? Até porque a gente sentiu nas pessoas uma grande insegurança com relação às vacinas, com relação a essa prevenção, que é uma necessidade, que é a forma como a criança vai estar imunizada, não só da meningite, mas de todas as doenças. Então hoje a gente vai estar abordando esse tema para que as pessoas possam, as equipes de saúde, ter essa informação correta para levar para a população e também nossas diretoras de escolas, as pessoas que lidam com criança, também possam estar orientando corretamente os pais na prevenção das doenças com as crianças. A situação hoje em Tijucas está como normalmente teve em todos os outros anos. Então, é uma situação, a gente está dentro do que a gente diz da doença endêmica. Se a gente comparar os casos desse ano com os anos anteriores, com a média histórica dos casos de meningite em Tijucas, a gente vê que não teve aumento. Então, se a gente for ver a quantidade de casos que teve em 2013, foram 7 casos. Se a gente for pegar desde 2007, a gente tem uma média aí de 4 a 7 casos por ano. A gente pô, mas 2014 foram 2 casos somente. Mas 2014 foi um clima mais seco. Então, sempre quando a gente fala em doença infecto-contagiosa, então a gente sempre pensa no agente etiológico, no hospedeiro e no meio ambiente. Então, se o meio ambiente é propício para que determinada doença infecto-contagiosa apareça, ela vai ser mais evidente naquele determinado ano. Então, hoje, 2015, a gente tem uma época mais chuvosa, um clima mais frio, onde a população fica mais restrita ao seu ambiente, mais aglomero de pessoas, janela fechada, aumenta o risco de doenças gripais. Então, são todos os mecanismos que acabam aumentando um pouco a incidência da doença, mas não aumenta a questão do ponto de vista epidemiológico, ela continua dentro da quantidade que a gente já esperaria. Não é questão, não dá para a gente acabar generalizando, estamos dentro de um surto, porque a gente considera agentes etiológicos diferentes, então meningite não é sempre pelo mesmo agente, então a gente tem meningite causado por vírus, meningite causado por bactérias, meningite causado por tuberculose, meningite causado por fungos, e a gente não consegue determinar, então não dá para dizer que todos os 7 casos, aliás, não dá para dizer que todos os 7 casos foram causados pelo mesmo agente. São todos por agentes diferentes, populações diferentes e ambientes diferentes. E como que se pega a meningite? Então, a meningite nada mais é que uma complicação. Então, meningite é uma inflamação das leptomeninges. Então, é uma membrana que protege o cérebro. Então, a meningite normalmente ela acaba acontecendo um processo inflamatório, normalmente decorrente de uma infecção
de vias aéreas superiores, então uma odinofagia, uma sinusite, uma otite, que muitas vezes, ou qualquer outra doença, uma pneumonia que acaba evoluindo para uma sepse, e que através da distribuição hematogênica acaba acaba acometendo as meninges. E aí, após esse quadro infeccioso, acaba tendo esse quadro inflamatório das meninges. Então, normalmente ela é uma complicação de um quadro infeccioso de vias aéreas superiores, ou de uma pneumonia, ou de um quadro hematogênico. Principais sintomas? Então, da meningite. Então, normalmente, quando é um quadro infeccioso, normalmente ela está cursando com febre alta. Então, como ela acomete o sistema nervoso central, então a gente vai ter dor de cabeça, então a gente vai ter cefaleia, que a gente vai ter um aumento da pressão intracraniana, pode acontecer, e com isso gerar aqueles vômitos em jatos. A gente vai ter dinamia, esse paciente vai ficar prostrado. Então, mas principalmente febre, dor de cabeça intensa, prostração e vômitos em jato. Meningite, então, se a gente sabe o que causa a meningite, então normalmente ela é decorrente de um quadro infeccioso. Então a gente tem que prevenir o quadro infeccioso. Como eu falei no início, toda doença ele depende do agente etiológico, depende do meio ambiente e depende do hospedeiro. O que a gente consegue melhorar nesses três agentes, nesses três fatores? A gente só consegue melhorar o hospedeiro, a gente. Então a gente tem que nos melhorar. Como a gente faz isso? Então, tem algumas meningites que elas são preveníveis através de vacinas. Então, tem que manter o calendário vacinal em dia. Tem que fazer atividade física, tem que dormir bem, tem que se divertir, tem que se alimentar direito. Então, a partir do momento que a gente começa a cuidar da gente, a gente melhora nosso sistema imunológico e a gente fica menos suscetíveis às doenças ao nosso redor. Fazendo isso, no meio ambiente, o que a gente consegue fazer? Deixar o ambiente mais arejado, lavar sempre as mãos, sempre lavar as mãos, a gente tossir de maneira adequada. Então a etiqueta da tosse é importantíssima, a gente então nunca levar a mão na boca, seja para tossir ou seja para espirrar. Então, como a gente tem que fazer? A gente tem que sempre usar o antebraço. Então vamos tossir, vamos espirrar. Então, sempre usando o antebraço. Por quê? A partir do momento que você usa, todas essas gotículas ficam na tua mão. E aí você tosse, aí vem um companheiro teu, você pega, vai apertar a mão, já transmite para a mão dele. E aí depois ele vai coçar o olho, enfim, e acaba transmitindo esse quadro infeccioso, seja esse quadro viral ou bacteriano. Então, a gente tem que cuidar da gente, tem que manter o calendário vacinal em dia, e a gente tem que cuidar um pouco, tentar melhorar o ambiente ao nosso redor. Os casos de meningite recentes que aconteceram em Tijucas, levando também em consideração a morte de um bebê, no recém-nascido de 7 meses, chamou a atenção da vigilância do Estado? Não, esse caso foi um caso isolado, não foge do perfil, a gente chama de perfil epidemiológico do que acontece dentro do Estado. As meningites é uma doença endêmica, e a gente já espera que determinado número de casos aconteçam. Então, esse caso isolado não causou nenhum tipo de alarde para que se possa desprender algum tipo de medida a nível de município ou a nível de Estado. Ele está totalmente dentro do que é esperado que aconteça da doença durante o ano. A população de Tijucas, então, pode ficar tranquila em relação à meningite? Pode ficar tranquila com relação à meningite, e qualquer movimento fora daquilo que é habitual, do que a gente já espera que vai acontecer, o Estado está preparado para intervir das medidas necessárias. Bom, são 8 casos e 1 morte. Não sei se dá para ficar tão despreocupado assim, não.